Esses indivíduos, a gente tem que mostrar que aquele caminho que ele está seguindo não é um caminho saudável, que ele está tendo mais prejuízos do que benefício. Como que qualquer pessoa abre conta nas redes sociais sem ter um documento? Exato. Por isso que as fraudes, porque assim, eu não preciso ter nome. É só um número. É só um número. E os mecanismos também de autoexclusão, às vezes, são complexos. A gente precisa de mecanismos de autoexclusão mais simples. E rápidos. Porque eu quero excluir, eu excluí e acabou. A vida, a deterioração da vida de alguém por dependência é rápida. E tem uma coisa que é importante no jogo, que para o jogador grave, pensamentos de morte é muito alto o índice. E, consequentemente, suicídio. Já tem esse estudo? Assim, a gente sabe... eu sempre pensei nisso, mas a gente tem algum estudo, que não precisa ser aqui ou fora... Nível mundial, sim. Porque o transtorno de jogo ele já existe o percentual de suicídio anos, entre as pessoas dependentes de jogos? Para jogadores graves, de jogo de forma geral, chega a 70%. 70%? Sim, jogadores graves. Isso porque já tem muito estudo há mais de 40 anos o jogo, né? E tanto que o jogo ele é tão complexo que no DSM-4 ele é para impulso. Aí no DSM-5 jogaram já para transtorno de adicção. Entendi. Ele coexiste nas duas coisas, de tanto malefício que ele acaba ocorrendo para essa população. Porque o indivíduo que ele joga, ele não é só o problema Primeiro, tem muita vergonha. Porque diferente de uma substância química, eu não tenho uma coisa palpável para nomear. Sim. É a minha cabeça é o meu comportamento, é como eu estou agindo e eu posso camuflar esse comportamento. E um dos sintomas é esse, eu camuflo para poder jogar mais. Exatamente. E outro fator, o dinheiro. Porque o dinheiro, diferente de uma outra substância química, é a nossa moeda de troca universal. Até amor, se você quiser, você consegue comprar com dinheiro. Não deveria, mas... Não amor, né? Não companhia. Amor. Companhia. Amor já é outra coisa. Exato, a gente compra companhia, mas não compra amor, não. Isso é muito delicado, né? É verdade. Então, é muito rápido a resposta. Perfeito. Próxima, Rô. Quais medidas são mais eficazes para conter o avanço da dependência em apostas? Você está vendo que o pessoal da comunidade está todo mundo preocupado com a aposta, né? Tá. Acho que uma das coisas que a gente está fazendo aqui é extremamente importante. Fornecer conhecimento de qualidade. O que a gente está passando aqui é ciência, tem base, tem conhecimento, de forma clara. Para as pessoas começarem a olhar uma realidade que está aí, né? Exato. Porque senão vai acordar na hora que tiver um parente, um filho, um sobrinho, né? A gente tem que estar atento. A gente precisa fornecer essas informações, mostrar que não é algo inofensivo, que tem potencial de complicações. Que muita gente já está sofrendo com isso. Muito. Grupos de apoio como Jogadores Anônimos, eles estão com salas lotadas. Cada dia, novas pessoas chegando. As pessoas estão adoecendo, estão tendo dívidas, estão acabando com a própria vida e da família em volta. Né? E isso está vindo de forma maior do que acontecia antigamente, porque hoje a exposição é muito maior. Que legal. Os Jogadores Anônimos, então, eles estão ampliando também. Muito. Que bacana. Eu sempre aconselho para meus pacientes participarem dos Jogadores Anônimos, porque o tratamento é multidisciplinar. Com certeza. Então a gente tem que estar todo dia ali expondo eles à exposição negativa, no sentido de voltar a jogar. Tem que estar, a família tem que estar inserida. Tem que ter a socialização de quem ali está falando em lugar de fala. Ninguém ali nos Jogadores Anônimos está falando do tipo, faça isso. É pessoal, você não entende nada. Você Exato. não... Faz parte da nossa força-tarefa que a gente tem que montar com os pacientes. Exatamente, que bacana. E além disso, trabalhar a parte legislativa, reforçar a fiscalização, aprimorar ela constantemente, porque da mesma forma que as coisas mudam, né? Então a tecnologia, tudo vai moldando de uma velocidade meteórica. Então a gente está fazendo com que as pessoas se tornem independentes mais rápido. Exato, tem uma série de mecanismos, né, como o near miss que a gente comentou, de quase vou ganhar, de eu colocar um valor para poder ganhar um valor maior, de eu ter a ilusão de que eu tenho um controle sobre aquele jogo que não tenho. A gente não tem controle nem sobre a vida, né? Nada. A gente tem que aprender a fazer o basicão bem feito. E já é muito difícil. Muito. E aprimorar a capacitação do pessoal de saúde.
Com certeza. Que a gente cada vez necessita mais. É algo que sempre existiu, mas cada vez evolui de forma mais rápida, tem mecanismos que a gente não tem toda a ciência e a população, os profissionais de saúde precisam estar bem capacitados para poder receber. Uma coisa que a gente fala muito no jogo é que ele tem que entrar no rol de perguntas ativas. Porque se eu não questiono o indivíduo sobre o jogo, ele não fala. Ele não vai falar. Ele não fala. Ele Ele vai falar. entrar ali com um quadro de depressão, com tentativa de suicídio, Exatamente. mas ele não vai falar que ele tá jogando. Mas engraçado é que todo dependente defende a sua droga. Exatamente. Não é? Eu sempre digo, Nunca quando você pega uma pessoa dependente, você vai falar, que seja álcool, que seja jogo, que você fala assim, olha, você está bebendo. Não, não é bem assim. Ele defende. Isso faz parte da dependência. Ele patina muito nesses estados de contemplação antes de entrar em fase de ação. Exatamente. Uma coisa que a gente orienta muito, a gente nem fala de uma forma de terapia específica, a gente fala de entrevista motivacional. É eu mostrar para aquele indivíduo... E tem umas coisas muito legais de entrevista motivacional, vou comentar um pouco. Quando a gente fala em entrevista motivacional, a primeira regra é que a gente tem o poder de desmotivar. Quando a gente fala uma coisa para uma população, ela tende a ter uma defensiva, principalmente uma população exposta. Então a gente tem que convencer ela e mostrar para ela que aquela é o melhor caminho. Esses indivíduos, a gente tem que mostrar que aquele caminho que ele está seguindo não é um caminho saudável. Que ele está tendo mais prejuízos do que benefício. Uhum. Isso vem de formas, de você expor as pessoas a informações de qualidade, mostrar experiências de pessoas que tiveram experiências ruins com aquilo. E aos poucos vai moldando para ela entrar numa fase de ação. De ela entender que aquele comportamento que ela está tendo não é benéfico para ela. E leva um tempo, né? Muito. E aquela forma que ela está lidando de escape, muitas vezes, tem outras formas melhores de ela lidar com isso. Que é difícil. Muito. Mas é possível, né? É um trabalho que exige paciência, tolerância, mas que é muito bom tudo resultado. Na vida, né? Na realidade, tudo na vida. A maioria das coisas são quando boas, a gente tenta criar regras ou atalhos, não dá certo. Tem coisas que são complexas e não dá pra gente reduzir. A gente tem que passar o processo. Como você comentou da história do herói, né? Tem o processo. É maratona, a vida é maratona. Se eu entregar todas as ferramentas pro Homem-Aranha de início, ele não vai conseguir lidar. Ele precisa aprender a lidar com essas ferramentas, ele precisa aprender o que é dor, ele precisa... Para ele poder, aí sim, estar preparado para lidar com aquilo. E resistir, né? Próxima, Rô. Como o desenho das plataformas de apostas explora mecanismos cognitivos e emocionais? Olha, de diversas formas e ampliando cada dia mais. Eu sempre falo, se a gente pegar em filmes, casas de apostas, a gente percebe que tem uma cor meio característica, né? São cores quentes. Sempre, né? Sempre cores quentes, não é à toa isso. Vermelho, amarelo, laranja. Quando a gente vai pensar em estudos de rastreio ocular, de neuromarketing, a gente vai vendo que tem cores mais intensas que atraem mais o olhar, tem movimentos que atraem mais o olhar, tem momentos que atraem mais o pensamento, o olhar, as compras, e design, que a gente fala, voltado para chamar a atenção das pessoas. E cada vez isso é mais estudado, reestudado e aprimorado para que mantenha mais tempo em contato com aquele jogo. Com certeza. Que fique mais atrativo, né? Além de inserção de processos conhecidos que geram mais atratividade. Mecanismos de quase ganhar, aquela aposta que parece uma grande vantagem que eu estou tendo, mas na verdade eu vou ter uma grande perda depois. Eu vou ter um bônus se eu entrar aqui, depois eu vou ganhar tudo aquilo. Vou apostar o meu bônus. Exato, não tô tendo custo nenhum. Eu tô jogando aquilo que eu ganhei. Né? Mas assim tem uma série de armadilhas, né, que o indivíduo vai caindo para se manter no jogo. Imagine dirigir um carro de Fórmula 1 no meio de uma cidade com um trânsito caótico igual São Paulo. É exatamente assim que funciona o cérebro de nós que temos TDAH. Você tem um potencial incrível, ideias brilhantes, um coração cheio de boas intenções, mas parece que sempre está preso. Os planos ficam no papel e a vida não anda. Até as coisas mais comuns parecem tarefas impossíveis de serem cumpridas. Mas não precisa mais ser assim. No meu curso Superando o TDAH, eu pego na sua mão e mostro passo a passo como transformar a inquietude de uma mente em uma força poderosa que trabalha sempre a seu favor. São mais de 30 anos de experiência
compilados em um método simples e direto para você desbloquear o verdadeiro poder do seu cérebro, transformando cada pensamento disperso em uma peça-chave para atingir objetivos que antes pareciam impossíveis. Se fizer sentido isso para você, conheça o curso agora mesmo.